Fala galera linda, tudo certo? Continuamos então aí com as nossas aulas online, uma vez que foram estendidas aí o nosso prazo de quarentena. Na verdade não sabemos quando tudo isso vai passar, não sabemos quando tudo isso vai voltar à normalidade. No entanto, seguiremos aqui com as nossas aulas, certo? Meu terceiro ano, a nossa última aula foi uma aula introdutória, foi uma aula a respeito do imperialismo e de que forma o imperialismo influenciou na Primeira Guerra Mundial. Hoje nós vamos entender outros fatores relevantes à Primeira Guerra Mundial. Como se deu esse contexto pré-guerra? Quais foram os outros acontecimentos que levaram a esse enfrentamento global aí entre 1914 e 1918? Na última aula, nós falamos a respeito de que maneira o imperialismo ele influenciou, ele proporcionou uma maior concorrência entre os países. Né? Os países eles vão ficar devido à disputa ali por áreas de influência, por zonas de influência, pois o que estava em questão naquele momento para as chamadas potências europeias era mão de obra barata, mercado consumidor, fontes de energia. Tudo isso passa a ser disputado e os dois lugares em que os europeus irão atacar, podemos dizer assim, com maior intensidade, será a África e a Ásia, certo? Nós paramos no último vídeo falando a respeito da Conferência de Berlim, o momento em que a Alemanha irá exigir territórios, irá exigir uma partilha mais justa na visão alemã, tanto para franceses, ingleses e alemães. Ou seja, a Conferência de Berlim, a Alemanha estará exigindo uma parte, um pedaço do território africano para que ela possa ingressar ali naquilo que ficou conhecido como imperialismo, neocolonialismo, certo? Então, partindo dessa ideia da entrada da Alemanha nesse processo imperialista, nós vamos ter a entrada de uma Alemanha fortalecida, tá? Nós vamos ter a entrada de uma Alemanha que já é a segunda potência industrial daquela época. Imagina só, a Alemanha, como eu falei no outro vídeo, é uma nação que ela já nasce rica, podemos dizer assim, tá? A Alemanha, desde a sua unificação e seguindo os 30 primeiros anos da sua unificação, a Alemanha ela teve um crescimento vertiginoso, se tornou uma grande potência, certo? E a entrada dessa grande potência numa corrida imperialista, obviamente, que iria ali desagradar tanto ingleses quanto franceses. Veja bem, nós temos aí uma disputa histórica, uma guerra histórica, uma desavença histórica entre franceses e ingleses. Mas que nesse momento nós vamos ter, por um motivo maior chamado Alemanha, um certo alinhamento entre ingleses e franceses, certo? Então vejamos, o crescimento industrial alemão irá fazer com que a Alemanha entre nessa corrida imperialista. Entrando nessa corrida imperialista, nós vamos ter França e Inglaterra se desagradando muito, podemos dizer assim. Nós vamos ter esses dois países não achando muito legal. É aquilo que nós vamos chamar aí de desequilíbrio europeu. Né? Por que desequilíbrio europeu? Vamos lembrar lá do Congresso de Viena. Né? Logo após ali a derrota napoleônica, nós vamos ter um acordo determinando que a Alemanha, por ser um espaço geograficamente que está ali centralizado na Europa, que faz fronteira com o leste europeu, ali a partir da Rússia, tem uma influência ali a sul aos países, poderia ter ali aos países balcânicos, bem quanto o Império Austro-Húngaro, né? E a sua parte ocidental, nós temos uma fronteira ali com a França. Então a Alemanha ela está centralizada. É como se a Alemanha, se tornando uma grande potência, ela teria influência em toda aquela região, certo? Então vejamos, a Alemanha ela se unificou, entrou na corrida imperialista, desagradou alemães, aliás,
desagradou ingleses e desagradou franceses, certo? Nesse sentido, nós vamos ter um outro território que fica ali fronteiriço com a Alemanha, abaixo da Alemanha. Eu espero que vocês deem uma olhada no terceiro ano, no conteúdo do Equipe aí, mais ou menos na página, deixa eu ver aqui, na página 125 e na página 127. Nós vamos ter o mapa da Europa que apresenta todas essas fronteiras que eu acabei de citar a vocês. A Alemanha numa região central, fronteira a oeste com a França e a leste ali com a Rússia. E abaixo nós temos o Império Austro-Húngaro, certo? Vejamos, pessoal. Nesse momento, o Império Austro-Húngaro ele já está apresentando as suas primeiras crises, os seus primeiros sinais ali de decadência. E a Alemanha, nesse momento, é uma grande potência. Então, o que faz um país que é fronteiriço de outro, tá? Quando ele dá início, dá sinais ali de uma decadência? Obviamente que ele vai tentar, de diversas maneiras, de inúmeras formas, uma espécie ali de aliança, né? Então, nós vamos ter a Alemanha crescendo a sua influência sobre esse império que está em decadência. O Império Austro-Húngaro, que está em decadência, aceitará ali a ajuda alemã, um alinhamento com a Alemanha, certo? Gente, isso é o prelúdio do que nós podemos chamar aí de política de alianças. Ora, estamos falando da Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter o enfrentamento de duas alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Daqui a pouco a gente fala como essas duas alianças elas se formaram. Né? Bem, então, a entrada da Alemanha na corrida imperialista, um dos fatores. Vamos debater mais alguns fatores aqui que foram fundamentais para o início do que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, certo? Bem, quando ocorre o crescimento vertiginoso industrial alemão, isso obviamente vai preocupar franceses e ingleses, certo? França e Inglaterra, então, vão começar a estreitar aquela sua relação. O alinhamento francês e inglês vai começar a ocorrer devido a uma possível predominância da influência alemã naquela região, certo? Então, se de um lado nós temos a Alemanha e o Império Austro-Húngaro se alinhando, do outro nós temos a França e a Inglaterra se alinhando também, principalmente preocupados com esse crescimento alemão, certo? Então, gente, aquela época existia uma lógica em que, para que um país fosse considerado, sobretudo um império, uma nação fosse considerada forte, ela tinha que ter uma característica bélica muito poderosa, ou seja, ela tinha que ter armas. Nesse momento vai surgir o que nós chamamos de corrida armamentista, certo? Nesse momento nós vamos ter um equilíbrio bélico muito interessante entre Inglaterra e Alemanha. Veja bem, mais uma das razões pelas quais esses países irão formar o que nós chamamos aí de política de aliança. Bem, se nós temos potenciais bélicos por parte da Alemanha e nós temos potenciais bélicos por parte da Inglaterra, o enfrentamento entre esses dois países resultaria numa guerra catastrófica, onde aquele que saísse derrotado não seria somente ele que seria prejudicado. Porque para você derrotar, por exemplo, a Inglaterra derrotar uma potência como a Alemanha naquela época, ela teria que gastar muitos recursos. Então ela iria vencer, mas ela ficaria o quê? Ficaria enfraquecida. Então não era vantagem nem para um nem para outro entrar num tipo de disputa desse sozinho, isolados. Então a política de aliança ela vai se acentuando nesse sentido.
Veja, o país derrotado, caso houvesse um enfrentamento entre a Alemanha e a Inglaterra, o país derrotado perderia, obviamente, o seu protagonismo. Aquele que vencesse sairia também muito prejudicado pelos altos gastos dentro dessa guerra e também poderia perder o seu protagonismo, fazendo com que outros países assumissem ali os seus lugares. Então não era vantajoso nem para um nem para outro entrar nessa disputa sozinhos, certo? Então vejamos, o Otto Bismarck, ele com essa política, falei, eu acho que do Otto Bismarck no outro vídeo, é o cara responsável pela unificação da Alemanha. A partir desse momento ele vai tentar enfraquecer, obviamente, tanto ingleses quanto franceses e tentar ser o grande centro da Europa. Para isso ele vai iniciar uma série de acordos, para isso ele vai iniciar uma série de tentativas diplomáticas de ser o preponderante dentro da Europa. Tá? Sempre no sentido de enfraquecer o quê? Ingleses e franceses. Então, o seu primeiro alvo é conquistado, que é uma aliança ali com o Império Austro-Húngaro. Tá? O Império Austro-Húngaro ele não tem muito o que fazer nesse momento. Tá? A partir do Império Austro-Húngaro, nós temos um outro império que está mais abaixo, já na parte asiática, né? A Turquia, o Império Turco-Otomano, que também está em decadência, que também está se desmembrando. Tem algumas regiões que estão se desmembrando desse antigo império, certo? Como a região dos Balcãs, que a gente vai falar daqui a pouco ou em outro vídeo, certo? E o Bismarck segue ali tentando fazer de forma diplomática, mas sempre alimentando as suas reservas bélicas, sempre investindo na sua marinha de guerra, sempre investindo em bons canhões, sempre investindo ali em um arsenal bem estruturado, mas sempre tentando de forma diplomática, inclusive isso é conhecido como diplomacia do canhão, né? Aquela galera que chega querendo negociar, mas colocando um certo medo, fazendo com que os países menores aceitem qualquer propostas que estão sendo estabelecidas por esses países. Dessa maneira, o Otto Bismarck ele vai iniciar essas políticas nesse sentido. Tá? Então o que é que nós temos? A primeira grande política do Bismarck, ela é conhecida como a Aliança dos Três Imperadores. Veja bem, a Alemanha tem de um lado a França a oeste e do outro lado a Rússia a leste. A Alemanha ela precisa dominar, ela precisa ser preponderante naquela região. Só que eu tenho a Rússia do meu lado que me incomoda. Então, a primeira estratégia do Bismarck foi tentar negociar diplomaticamente com os russos. Então nós vamos ter um tratado, um acordo conhecido como o Tratado dos Três Imperadores, a Aliança dos Três Imperadores. Esse tratado, essa Aliança dos Três Imperadores, foi estabelecida entre a Alemanha, a Rússia e o Império Austro-Húngaro. Aí tu deve me perguntar, professor, mas o senhor acabou de falar que havia sempre um conflito ali, uma divergência entre russos e alemães, e que, como assim eles fizeram um acordo? Então, diplomacia do canhão, certo? O Otto Bismarck ele não deixa transparecer que ele está em interesses, que o interesse dele é expandir para o leste. Então ele vai tentar esse acordo ali com a Rússia. Só que os russos, obviamente, que irão sacar qual é a do Otto Bismarck. Eles vão entender quais são as intenções dos alemães. Nesse sentido, anos mais tarde, a Rússia vai abandonar esse acordo dos três imperadores, permanecendo somente a Alemanha e Império Austro-Húngaro. Por outro lado, nós vamos ter a Inglaterra e a França se alinhando e influenciando também a Rússia a entrar
nessa aliança que faria oposição a esse crescimento alemão. Então vejam, como surgem então essas duas alianças? Nós temos a Tríplice Entente, que será formado por Inglaterra, França e Rússia. Por que que esses três países se juntam, pessoal? Vamos pensar. Esses três países estão juntos, eles estão fazendo essa aliança para impedir o crescimento e a influência alemã dentro do continente europeu. O fato, a posição geográfica, estratégica dos alemães vai incomodar deveras esses países. Por outro lado, nós temos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Professor, de onde surgiu a Itália? Por que brotou a Itália do nada nesse momento? Vejamos, pessoal. A Itália, ela se unifica juntamente com a Alemanha no mesmo período, não tem tanto a ver. Embora ambos tenham a influência aí da Áustria nesse processo, mas são unificações distintas. Assim como a Alemanha era formada por um grupo de pequenos reinos, né, 39 estados independentes que deu origem a uma unificação, a Itália também era esfacelada, era constituída ali por inúmeros territórios, que também se unificou. Quando se unifica, né, obviamente, ela vai querer entrar também nesse processo conhecido como neocolonialismo. No entanto, ela não tem o mesmo desenvolvimento que vai ter os alemães. Então é necessário que ela faça acordos, né? É necessário que ela se alinhe ali a um grande país. E aí, entre esses acordos que o Otto Bismarck irá travar ali naquela política de vizinhança, ele vai, né, negociar uma possível região conhecida como Ístria. Ele vai oferecer essa possível região ali à Itália. A Itália, então, vai entrar no que nós chamamos de Tríplice Aliança, né? Acordo com a Alemanha prometendo territórios para a Itália irá apoiar os alemães. Então, de um lado, nós vamos ter Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Por que essa aliança ela está sendo formada? Porque nós temos a Alemanha querendo dominar, ser a protagonista europeia, nós temos o Império Austro-Húngaro em decadência e nós temos a Itália entrando nesse jogo político, nesse jogo diplomático, recebendo oferta dos alemães. Do outro lado, nós temos três países que estão incomodadíssimos com esse crescimento alemão, que é Inglaterra, a França e a Rússia, certo? No próximo vídeo, nós falaremos a respeito de como essas políticas de aliança elas começam a ser ativadas, dando origem a esse conflito conhecido como Primeira Guerra Mundial. Grande abraço.